Veio fazer hoje aqui é dar continuidade ao nosso encontro da semana passada. A gente está aberta a sugestões, né, de temas que a gente pode estar fazendo e contribuindo, né, um pouco mais com todo mundo. E aí vocês podem estar mandando isso para a gente. Lud, sugiro isso, e a gente vai ver se tem condições de estar fazendo uma live de acordo com essa sua sugestão. Então vamos lá? Semana passada nós falamos sobre a rotina estruturada, a gente falou a importância que a família deve ter com essa organização da casa, né, da estrutura mesmo da família, para que essa criança se sinta mais acolhida, se sinta mais parte. Quando a gente fala em atividades de vida diária, nós estamos falando de um contexto, né? Esse ambiente familiar precisa estar estruturado. Nós paramos exatamente na rotina estruturada e voltando lá atrás, falar igual Lúria, né? Rememorando, nós falamos principalmente, quando a gente pensa nessas habilidades que essa criança tem que desenvolver, né? Para autonomia, que é muito importante, ela precisa vivenciar. Mesmo que essa criança traga algumas dificuldades, no sentido de não conseguir tocar a água, ou não quer tocar o sabonete, vai verificando como que você pode estar organizando esses materiais para que fique mais confortável para ela. Se tiver muita dificuldade a nível sensorial, eu te aconselho a buscar um terapeuta ocupacional, né, que tenha formação na parte de integração sensorial e que possa estar trabalhando essa dessensibilização, essa disfunção de integração sensorial. Então a gente falou na semana passada que essa criança deveria ter alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é seguir comandos. O segundo pré-requisito é que ela imite. Se a sua criança não imita e não segue comandos, você deve estar implementando isso, ajudando a compreender os comandos. Lógico, fulano, senta, ela tem que entender, você tem que ir lá, pegá-la, levar, para que ela possa sentar, porque talvez ela ainda não faça o pareamento da informação. Você pode estar falando grego e ela não está te entendendo. Então tem muito também que fala assim para mim assim, Lourdes, mas ele tem uma boa linguagem, tudo que eu falo com ele, ele compreende. Mas quando eu dou algum comando maior, ele não consegue me dar nenhum retorno. Então, olha, tem uma diferença entre a linguagem receptiva e a linguagem emissiva. São dois canais cerebrais diferentes. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Pensar se a sua criança está realmente te entendendo, se ela está compreendendo o comando. Então, nós falamos muito disso na semana passada. Falamos também que os pais... que essa linguagem ela deve estar, né, socializada entre o grupo familiar. Porque se a mamãe fala de um jeito e o papai fala de outro, fica muito mais difícil que essa criança compreenda o que você deseja dele. Então eu preciso que vocês tenham uma organização sobre os comandos. Eu falo muito, né? Eu funciono em cima de marcadores. Os nossos meninos funcionam em cima de marcadores. Às vezes você diz assim, Lourdes, mas é muito interessante, ele é muito inteligente, ele vai lá no computador e chega lá no canal tal, porque ele vai passando pelos marcadores ali no computador até chegar onde ele quer. Os nossos meninos são muito inteligentes. Então eles têm esses marcadores como ponto da memória para chegar onde ele precisa. Se na sua casa todo mundo fala de um jeito diferente, vai ficar muito complicado estabelecer esses marcadores. Então, como que eu vou chamar isso, né? Como que eu vou dar o nome para aquela habilidade que eu quero que ele desenvolva? De que forma eu vou levar isso para o meu filho? Fale com o papai, fale com a sua cuidadora, vá à escola, fala para eles como que você está usando para que ele compreenda esse mundo nesse primeiro momento. Então, quando nós falamos de rotina estruturada, e na semana passada eu falei para você que no início eu preciso levar essa criança para que ela compreenda o que eu quero dela. Então, quanto mais a criança apresenta uma dificuldade de compreensão, mais fechada essa rotina estruturada deve estar. Quanto mais leve os sintomas do autismo,
mais leve também essa rotina estruturada deve estar. Eu devo pensar o seguinte, né? Quando a gente fala de neurônios espelhos, a gente fala muito, né? A criança, quando ela está dentro de um ambiente, ela precisa que esse ambiente esteja de acordo com aquilo que ela também, do que vai ser exigido dela. Nós falamos na semana passada, se todo mundo está sem camisa, o papai está sem camisa, o irmãozinho está sem camisa, por que só ela tem que usar camisa? Então, quando eu vou estruturar essa rotina, eu preciso pensar sobre isso. Como que eu vou organizar esse ambiente? O que pode e o que não pode? Não pode só para ele que não pode, para os outros podem? Ou não pode para ninguém e para ele pode? E o outro irmãozinho, como que ele vê isso? Então eu acredito que é necessário olhar para isso também. Então vamos lá, vamos retomar. Eu espero que vocês tenham rememorado tudo que nós passamos. E essa aula está disponível também, esse momento com vocês está disponível. A Kátia já deixou e vai valer até certificado, hein, gente? Então a rotina estruturada, eu preciso que essa criança compreenda, então eu vou fazer passo a passo com ela, visualmente, para que ela compreenda e vou dar marcadores. A partir do momento que eu coloco aquela habilidade ali, ou aquela atividade que ela vai executar, eu preciso que em seguida eu passe para esse próximo passo. Então eu trouxe aqui uma rotina que usa galinha pintadinha, ou uma corujinha, gente, eu jurei que era uma galinha pintadinha, mas é uma coruja. Mas enfim, eu posso utilizar o personagem que meu filho goste. É um elemento motivador, sim. Então eu posso usar vários modelos de rotina. Qual é o modelo que é adequado para o seu filho? Eu não vou conseguir responder. É você que vai responder isso. Então qual é o modelo que meu filho gosta? Eu poderia ser o Bob Esponja aqui? Beleza, poderia ser o Bob Esponja. Ou então um outro, né, personagem que ele gosta, por que não? Se é motivador para ele, por que não pode ser? Então eu tenho que pensar nessa rotina de acordo com os interesses, com os eixos de interesse do meu filho, para que isso também não fique tão desgastante. Posso utilizar as fotos do meu filho? Deve. Eu adoro quando utilizo as fotos da própria criança e da própria família. Por quê? Porque você vai ensinar seu filho a fazer reconto de história. Hoje de manhã, o que nós fizemos. E depois, para onde nós fomos. E depois, e tal. E você vai trabalhando o tempo verbal. Então é maravilhoso quando nós trabalhamos com as próprias fotos e depois nós podemos fazer esse reconto de história com essa criança, fazer ela entender, né, o que passou e o que ainda está para vir. Essa questão do tempo para os nossos meninos, para toda criança é muito complicado, mas para os nossos meninos ainda se torna mais. Porque ter essa consciência do tempo, filho, depois eu te dou tal coisa. Como assim? O que é depois, mamãe? Eu não entendo, mas se estiver dentro da rotina, eu vou dizer, primeiro você vai para a escola, quando você chegar, você come a sua gelatina. Fica diferente. Ele organiza. Então a rotina vem para organizar e não para permanecer a vida inteira. Então não tema em estruturar o seu ambiente para essa criança. Por que você não deve temer? Porque à medida que ela for se organizando a nível interno, você precisa de menos pistas externas. Então pensa, se meu filho tem uma dificuldade de organização interna, a pista tem que ser externa. Os marcadores têm que ser externos, certo? Eu trouxe aqui várias rotinas. Então, se o meu menino é mais leve, está mais tranquilo, compreende a rotina dele, eu posso fazer essa rotina semanal, muito tranquila. Posso fazer a segunda, a terça. E olha, eu dou uma dica para vocês. Colore isso aqui. Coloca a segunda de uma cor, coloca a terça de outra cor, coloca a quarta de outra cor. Por quê? Porque você pode depois trabalhar, né? O que veio antes, filha? A segunda. Isso vai ser um marcador. A segunda é amarela. E depois, olha, hoje nós estamos na terça-feira. Que dia vai ser amanhã? Quarta-feira, e aí você vai trabalhando. Vai servir como marcador, gente. Marcador de tempo. Os nossos meninos precisam disso. Então, se eu tenho uma criança
que tem maior dificuldade, eu vou trabalhar essa rotina, né, sozinha. Então, a segunda-feira eu vou fazer ela sozinha. Posso até pegar a segunda-feira completa e depois trazer a segunda-feira para cá. Quando eu trabalho essa rotina colorida, daqui a pouco ele está sabendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fica muito legal. Estou trabalhando dias da semana, estou trabalhando organização temporal para que ele se localize no tempo, tá certo? Então, eu vou trabalhar com ela aqui bem de uma forma que ela compreenda. Hoje é segunda, então o que nós vamos fazer segunda? O que vai acontecer depois? E assim vai. Olha, se eu tenho essa criança e ela tem maior dificuldade para as questões da rotina, eu vou dividir. Para ir ao banheiro, eu preciso de vários passos. Eu vou levantar a tampa do banheiro, eu vou fazer o xixi, depois eu vou dar a descarga, depois eu vou lavar a minha mão e depois eu vou enxugar a minha mão. Vou dar para vocês um segredo, uma dica. Sempre que eu começo a trabalhar com uma criança que tem maior dificuldade, eu preciso trabalhar, gente, de trás para frente. Então, como todo mundo imagina que primeiro eu vou trabalhar aqui, primeiro eu vou trabalhar aqui ao enxugar a mão. Então, ele vai fazer tudo com o meu auxílio e aqui eu vou deixar ele sozinho. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com as potencialidades. Aqui ele já sabe fazer e quando ele termina eu falo, muito bem, você foi ao banheiro, você deu descarga. E aí eu vou trabalhando positivamente com ele. Então, a partir do momento que ele conseguiu esse passo, eu passo para o passo anterior. E vou trabalhando um por um. Então, quando você pensa, você vai ensinar seu filho a colocar a meia. Você vai ensiná-lo a tirar a meia. Ou então subir só o caninho da meia. Então, eu vou fazendo esse ensino encadeado de trás para frente. Da mesma forma para as outras habilidades dentro de casa. Isso não se aplica somente a ir ao banheiro. Isso se aplica para todas as habilidades, inclusive vestir roupa. Você pensa, você vai ensinar o seu filho a vestir uma camisa. Você primeiro vai ensiná-lo a colocar aqui? Não, você vai ensiná-lo a baixar. E assim você vai aumentando o nível de dificuldade para que ele esteja no positivo. Certo? Então, é esse ensino em cadeia, ensino em corrente. E dentro da educação especial, nós conhecemos muito ele, porque a maioria do trabalho que a gente faz dessa forma. Tá certo? Então, eu tenho uma rotina. Meu filho tem maior dificuldade. Na hora de ir para o banheiro, eu vou fazer uma rotina dentro do banheiro para ele. A rotina de escovar os dentes. Aqui já tem uma punição, olha. Então, nós vamos escovar os dentes. E se você escovar esses dentes tudo bonitinho, ao final, você tem um computador. Se você não escovar, você não tem o computador. Então, dessa forma, eu preciso fazer a rotina aqui. Então, escovar os dentes. Ok, tá aqui escovar os dentes. Coloquei a plaquinha escovar os dentes. Vamos para o banheiro. Chegando no banheiro, eu tenho todas essas etapas aqui para que ele compreenda. Vou auxiliar na etapa 1, vou auxiliar na etapa 2, vou auxiliar na etapa 3, vou auxiliar na etapa 4 e vou deixar a etapa 5 para que ele faça sozinho. Tá certo? Então, à medida que ele for vencendo, eu vou voltando na etapa até chegar. Quando a gente fala dessas atividades de vida diária, a gente fala de integração sensorial. Algumas crianças apresentam muita dificuldade em escovar os dentes, não porque não quer aquele hábito de higiene, mas porque apresenta hipersensibilidade. Aí eu preciso trabalhar essa hipersensibilidade. Como eu disse, a fono, às vezes, tem fono que auxilia muito nesse sentido também, que conhece sobre a integração sensorial e que pode auxiliar. E tem terapeuta ocupacional que está especializada nesse sentido. Então, quando eu tenho uma dificuldade maior, eu tenho que verificar se é uma dificuldade a nível comportamental ou se eu estou falando de uma questão de integração sensorial. Essa criança pode ter uma hipersensibilidade
tátil, né? Porque na boca também tá presente essa questão tátil, gustativa, pode ser o sabor da pasta, pode ser a escova passando no dente. Então eu preciso verificar tudo isso. Pensei que você queria colocar alguma coisa, não, né? Não, a Joane colocou aqui que ela fez a rotina dos Minions, né? E aí ela falou que trabalhou e hoje não precisa mais usar. Olha, já entendeu. Muito legal. Tem um depoimento de uma mãe aqui que fez as rotinas dos Minions. E hoje ela não precisa mais da rotina. Funciona, experimenta. Mãe, olha para o seu filho e diz, eu vou fazer. É uma decisão que vai mexer com todo mundo. Tira todo mundo da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é muito bom, mas vale a pena. Vale a pena acreditar que os meninos conseguem. A Leila, às vezes até eu coloco, os meninos dão conta. Quem precisa crer nisso somos nós. Eles trazem um potencial muito grande. Né? E, às vezes vem um chorinho, às vezes vem uma reclamação, mas olha, filho, eu tô aqui. Você dá conta. E por você dar conta que eu vou estar com você. Então, olha, eu trouxe uma rotina de banho. E aí você vê, ela traz todos os passos. Subir a saia, baixar a calça, ficar sentada no vaso, né? Se apertar um pouquinho, depois pegar o papel higiênico para se limpar. E aí eu preciso trabalhar isso mesmo, os nomes. Gente, teve uma vez que eu tava com uma criança, eu e a Andréia, e eu perguntei o que é isso, ele falou pra mim que era lixo. Não é lixo. Não tenha medo de nomes, não. É calcinha, é saia, é cocô. Não tem porquê. Porque essa criança ele só conhecia isso como lixo porque ninguém nunca falou pra ele que era papel higiênico, mas mandava ele jogar no lixo. Automaticamente ele pareou a palavra lixo com papel higiênico. O negócio é muito sério, a gente que convive com os meninos. Então eu vou fazer passo a passo. Então eu faço uma rotina e estruturo as habilidades que eu quero que meu filho se desenvolva e vou trabalhando passo a passo. Preciso ter resiliência. Preciso ser perseverante, porque o meu filho é perseverante, né? Ele insiste muito, ele não quer, porque ele também vai sair da zona de conforto. E eu preciso acreditar que eu consigo. E aí tem um segredo, olha, eu tô aqui, tô te esperando. Eu falo isso para os meus meninos. E eles acabam desistindo. Porque se eu começar a fazer uma briga de corpo com eles, não funciona. Não funciona. Experiência de quem já viveu muitas situações de retirada de fralda, de lanche, de introdução de alimento. Não funciona. Quanto mais você briga com a sua criança, quanto mais você debate com ela corporalmente, mais dificuldades você vai ter. Procura não tocar muito, procura não, sabe, ela tá ali pronta para desencadear e você vai pegando, fica pior. Se acalma, se aquiete. Lembre-se que seu filho pode não estar compreendendo tudo o que está acontecendo. Ele quer ficar lá na rotina dele, naquele outro, Ele não quer desenvolver essa habilidade porque ele não sabe que isso vai ajudá-lo lá na frente. Tá certo? Passa para mim, Kátia. Então, olha que eu vou levar meu filho ao dentista. Eu vou fazer uma história com ele. Eu vou contar, né, que eu vou sair, que nós vamos toda a família, né? Nós vamos ao dentista e no final, ó, se ele conseguir, beleza. O que pode vir depois desse positivo? E aí, a mesma história, olha, eu vou chegar, vou cumprimentar, vou me sentar, vou esperar. Então, assim, eu preciso fazer essa história de acordo com aquilo que vai acontecer com meu filho. Quem vai comigo? Vai a família toda? Não, só vai eu e ele. A gente vai chegar lá, ele vai ter que esperar? O que eu vou levar para o meu filho esperar? Olha, eu vou ao médico. Eu sei que meu filho não tem tolerância, assim como eu. Também não sou muito tolerante. Ou eu vou mexer no meu celular, eu vou pegar a minha agenda, ou eu vou organizar a minha rotina também. Eu vou pensar em algo. Agora eu vou levar meu filho. E não vou levar nada para ele, a tendência é que ele se desorganize. Pense nisso quando você for sair.
Pense nisso quando você for montar a história social. Fica muito mais fácil para o meu menino quando eu levo algo para ele. Não sei, é o tablet, tá? Ele fica calmo com o tablet, então tá. Chegando lá, se você se comporta, eu vou te dar o tablet. A hora que a médica nos chamar, você devolve o tablet para a mamãe e nós vamos para a consulta. A gente precisa falar pouco, falar mais direcionado, mas nós precisamos falar. Nós precisamos fazer com que ele participe. Nós precisamos fazer com que ele entenda o que está acontecendo. Então, essa questão da história social eu gosto muito, porque eu passo para ele o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque eu já fiz história social na hora que a coisa está acontecendo. E a criança se organiza diante disso, mas isso tira a família toda, né, muito da sua zona de conforto. Mas a gente sai da zona de conforto, mas leva o nosso filho para ela. No início ele reclama, ele chora e eu tenho que estar preparada para esse choro. E fazer ele compreender que é para o bem dele. Se eu fico muito angustiada, se eu fico muito nervosa, a tendência é que eu não transmita para ele a segurança que eu tenho nele. Então eu acredito que não é só uma questão comportamental, de trabalhar só o comportamento da criança, mas trabalhar o seu comportamento também. E mostrar para ela que você está junto. Então vamos lá, né? Aqui vamos cortar nosso cabelo. Primeiro a gente vai no salão, nós vamos cortar o cabelo. Você vai chegar e vai falar com as pessoas, vai saudar as pessoas. Aqui a foto do salão. Depois, olha, segundo, parque. Então eu quero que a minha criança entenda o que eu vou fazer. Então eu mostro para ela, mesmo que eu crie milhões de histórias sociais. Hoje tem um facilitador, né? Hoje tem celular, hoje tem histórias sociais para você montar com aplicativos grátis. Vale a pena investir, vale a pena fazer isso, certo? Quando eu estou trabalhando com a criança que tem maior dificuldade e eu não posso trabalhar com ela várias atividades para depois trazer um positivo ou um negativo para ela. Eu preciso pensar no fazer feito. Se a minha criança tem menor tempo de tolerância, nós estamos falando disso desde o início das nossas lives, nós precisamos iniciar pelo tempo de tolerância da criança e não seu. Qual é o tempo da tolerância do seu filho? Quanto tempo ele consegue ficar parado no ambiente? Eu tenho que começar o trabalho por esse tempo. Então, se essa minha criança tem dificuldade em executar várias tarefas durante um período de 30 minutos, eu preciso dividir essas tarefas em pequenas tarefas, fazer feito. Depois do feito, eu dou ele para fazer uma outra atividade que seja mais prazerosa. Então, eu vou dividir essa tarefa em pequenos passos e vou colocar no fazer feito. Olha, ele não quer fazer uma atividade de escola. Chegou a atividade, chegou o dever da escola. Ah, legal. Que horas que seu filho faz o dever da escola? Como que você preparou o ambiente para ele realizar o dever da escola? Naquele momento, ele vai fazer algo que ele gosta menos antes do dever e algo que ele goste mais após o dever. É um raciocínio mais lógico, para que isso motive ele a fazer. Senão ele vai se sentir muito pouco motivado. Depois, essa atividade da escola vai entrar na rotina e ele vai compreender. Às vezes eu falo para o professor assim, olha, por que você acha que a criança dentro do espectro, ela vem para a escola, por que ela tem que te obedecer? É sério, não é isso? Refletir sobre isso? Por que ela tem que obedecer? Se ela não está em contato com essa cultura, sobre essas normas e tudo mais que a gente tem. Se ela não sabe, professor, quem é professor? Né? Qual a função de um professor na escola? Isso também precisa ser trabalhado. A mãe precisa passar isso para ele. Então, vamos voltar, senão eu viajo lá na frente.
Eu preciso trabalhar cada atividade, né? Construir esse fazer feito em pequenos passos e ir trabalhando atividade por atividade. Você, tem isso para fazer, o dever da escola. Nós vamos fazer o dever da escola, depois eu vou colocar ele aqui como feito e você vai fazer tal coisa. Então eu posso trabalhar só isso, ou então eu posso trabalhar várias atividades e depois vem algo. Isso vai depender da tolerância do seu filho. Qual a tolerância dele? Quantas atividades ele consegue fazer? Né? Ele participa da rotina da casa? Ele coloca o copo dele na pia? Ele guarda a roupa suja dele no cesto? Eu preciso inserir meu filho na rotina de casa. Os outros fazem isso? Se os outros fazem isso, você primeiro trabalha junto com ele até ele aprender. Mas depois deixa ele fazer sozinho. Então, pensa no seu filho, lógico, compreendendo que ele está dentro do espectro, mas não como elemento limitador. Eu falo que a inclusão acontece principalmente em casa. Se você coloca seu filho numa redoma, você está impossibilitando de que ele enfrente a vida lá fora. Então, qual é a rotina dos irmãos? Como é que é a rotina da família? Insira seu filho nessa rotina, para que ele compreenda que ele faz parte. Porque se você não consegue dizer não para o seu filho, a escola vai dizer, o coleguinha vai dizer, o mundo diz. E aí ele não vai ter resiliência para enfrentar isso. E ele vai ficar muito frustrado. Isso não é só para os nossos meninos, não. Isso é para toda e qualquer criança. Nós precisamos voltar a pensar sobre isso. Então, para compreender o mundo, eu preciso me comunicar com ele. Eu preciso fazer parte dele. A comunicação é que nos faz, né? Interagir, estar com o outro, conhecer a cultura, compreender como o mundo funciona. Então, eu preciso da comunicação. Se você já está trabalhando a rotina, ele já está começando a entender, ele já está começando a fazer esse pareamento mental entre figura e atividade, quando você vir para o PEX fica mais fácil. Mas alguma forma de comunicação tem que existir. Eu estou aguardando, Lutz, para inserir o PEX. Aguarda não. Vai, coloca o PEX. Eu estou aguardando, ele faz sinais, então vai para Libras. Eu preciso que ele desenvolva alguma forma de comunicação. Ele precisa entrar em contato com o mundo, ele precisa dizer o que ele quer. Sabe, às vezes eu ouço um relato de uma mãe que meu filho chega em frente à geladeira, fica olhando para ela e começa a chorar. Dá birras e birras. Você já imaginou você querer algo e você não conseguir dizer? Você já imaginou você estar com uma dor e não conseguir dizer? Os nossos meninos passam por isso. Por isso que eu acredito que é importante compreender essa birra, certo? Leve essa forma de comunicação para eles, mesmo que seja o PEX. Uma pessoa que está com dúvida aí no final. Tá, eu já tô. Só um minutinho, a gente já está com quantos minutos? 36, vou me adiantar, tá bom? Então, morder não é legal, eu sei disso, você sabe disso. Seu filho sabe disso? Você dê uma opção para ele, a não ser morder, porque às vezes morder pode ser uma forma de comunicação. Então, quando essa criança está mordendo, quem que ela está mordendo, onde ela está mordendo, e eu preciso dar soluções para essa criança. Isso é muito da parte da teoria da mente. Criar soluções para esse comportamento inadequado não vir. Uma coisa que acontece muito com os nossos meninos quando ele apresenta um comportamento inadequado, todo mundo vai em cima dele. Mas quando ele apresenta um comportamento adequado, ninguém fala nada. Então o que a gente faz? A gente estimula o comportamento, alimenta esse comportamento inadequado. E quando ele está muito bem, a gente não fala nada. Então eu preciso pensar em situações. Respira 3 vezes. Você tá nervoso? Respira 3 vezes. Vamos lá, vamos fazer, vamos ensinar uma técnica para ele. Então eu preciso dar soluções para ele, para que ele consiga
né? Trabalhar esse sentimento e aquilo tudo que vem naquele momento. Eu preciso dar outras opções para ele. Eu posso, né, falando de novo da terapeuta ocupacional, posso dar algo para ele morder que não seja a pessoa. É uma questão sensorial. Uma vez aconteceu de uma criança nossa estar mordendo muito dentro da educação infantil e a escola levou o colarzinho de morder para todo mundo. Não é muito legal isso? Então, isso é inclusão, na minha opinião. A Ana Paula, ela quer saber o nome, é o ensino incorrente, que fala que ela tá na dúvida da meia lá. É ensino incorrente, é ensino incorrente. Tá na dúvida sobre a questão do ensino incorrente, né? A gente chama de ensino incorrente. Então, atividades de vida diária, autocuidado. Autocuidado é muito importante. Para o autocuidado, a gente fala muito do vaso, né, sanitário. Mas para usar o vaso sanitário, ele tem que pedir para ir o quê, gente? Ao banheiro. De que forma que ele vai te pedir para ir ao banheiro? De que forma, se você começar a interpretar os sinais dele, você tira essa oportunidade. Então, vamos rememorar lá atrás. Nós falamos da rotina, nós falamos de história social. Olha um monte de dica e estratégia que tem. Ah, Lourdes, olha, se meu filho fizer assim, corre que é banheiro. É bom que ele está se comunicando de alguma forma, mas eu posso arrumar maneiras mais adequadas para que ele se comunique. Tomar banho, olha o tanto de coisa que tem. Lavar o rosto, lavar as partes do corpo e lavar a cabeça. Então eu preciso pensar em cada item desse como uma unidade. Eu vou primeiro trabalhar um para depois trabalhar o outro, né? E aí eu vou criar uma história seriada, vou arrumar o passo a passo para cada um. Então primeiro eu começo lavando o rosto, ele identificando, lave o rosto. Ele vai lá e lava o rosto. Se você fala lava a barriga, ele não sabe o que é barriga. Então eu preciso trabalhar as partes do corpo dessa criança para que ela compreenda o comando. E aí lá atrás nós vamos usar essa organização visualmente para que ele vá compreendendo o que está acontecendo. Tá certo? Desculpa, alguém me ligando aqui. Então vamos lá. Uso do vaso sanitário. Vamos começar por aqui. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu falo de uso do vaso sanitário, vou contar uma experiência para vocês que eu vivi há muitos anos. Acho que uns mais de 11 anos atrás. Tinha uma professora minha que estava fazendo PhD em autismo e nós arrumamos algumas crianças para essa pessoa atender. Algumas crianças com questões financeiras, que pudesse ter esse atendimento para fazer parte da pesquisa. E nós tivemos um menininho que nós estávamos tentando tirar a fralda dele. Eu achei muito interessante, para mim foi impactante a época, porque nós não falávamos muito em integração sensorial. Ela falou assim, Lourdes, vai à casa dele, nós não estávamos tendo sucesso de jeito nenhum. Lourdes, vá à casa dele e observe. Eu fui à casa dele e observei. A mãe tirava a fralda, né, porque ia levá-lo para o banheiro. Ele fazia xixi como se não tivesse feito nada. Ele não sentia que ele estava molhado. Aquilo não incomodava ele de jeito nenhum. Ele estava em cima do sofá, ele fazia xixi. Ele estava almoçando, ele fazia o xixi. Ele não parava nem para olhar o xixi dele. E aí ela diz, olha, Lourdes, para tirar a fralda desse menino, ele tem que pelo menos sentir o que ele está fazendo. Então, um conselho para os pais. O seu filho entende? O seu filho faz xixi e já começa, né, a rebolar, a querer tirar a fraldinha? Ou seu filho faz xixi e nem percebe? Se ele não percebe, você precisa procurar o terapeuta ocupacional, que é quem trabalha com integração sensorial. Ela precisa trabalhar esse tátil dessa criança para que ela tenha essa compreensão e pelo menos se perceba, né, fazendo xixi. Porque se ela não tem nenhum tipo de percepção, faz cocô, fica com cocô o dia inteiro e o máximo que ela faz é enfiar a mãozinha e se sujar toda, é porque ela ainda não tem a percepção.
E aí eu preciso olhar para isso antes mesmo de me embarcar na retirada da fralda. Porque se você começa um trabalho, desistir dele vai gerar muito mais frustração em você e na sua criança. Então, verifique como que seu filho vê esse xixi, de que forma, se incomoda, se não incomoda, ele passa o dia de fralda, não tá nem... Eu preciso pensar sobre isso. Massagens, né? Existem vários recursos que eu posso lançar a mão para que essa criança comece a perceber esse corpo, corpo vivido, como que tá isso, tá certo? Então ele precisa também compreender ordem simples. Aí eu vou levar as minhas estratégias, verificar por um período de 5 a 10 dias, né? De 15 em 15 minutos, o momento que a fralda está molhada. Por quê? Porque eu vou organizar o tempo biológico dele. Eu vou olhar meu filho de 30 em 30 minutos. Não, é o tempo dele. Qual é o tempo que ele faz xixi? E para isso eu preciso fazer essa sistemática. Eu preciso, né, compreender qual é o tempo biológico do meu filho. O tempo do meu filho é de 20, o tempo da minha colega, do filho da minha colega é 40. Minha colega começou com 30, eu vou começar com 30. Não, fique esse tempo. Se em 5 dias você conseguir fazer essa leitura, ótimo. Se não, vai para 10. E aí eu vou lá, verifico que hora que essa fraldinha está molhada, vou lá e anoto. E aí eu vou conseguir ter uma noção do tempo do xixi dele, tá certo? E aí, iniciando esse treino, a fralda deve ser retirada. Hoje eu vou retirar. Não, mas amanhã vem visita, eu não vou retirar. Mas lá no sofá eu deixo ele de fralda. Não. Pensou em tirar a fralda, tem que retirar. Então, após o levantamento dos horários, você vai ter um tempo médio entre cada xixi, entre cada micção dele. Sempre dá o mesmo comando para a criança. Depois que eu fiz esse tempo médio, eu vou levar meu filho de 20 em 20 minutos, porque esse é o tempo dele. Eu vou levar meu filho de 30 em 30 minutos, que esse é o tempo dele. Eu já trabalhei história social, já colei a minha historinha todinha no banheiro, quais os passos que ele vai fazer, já levei ele, já apresentei o vaso, já apresentei a descarga, já apresentei a pia, ele já sabe tudo, já dei nome, ele já consegue identificar. Então, sempre dar o mesmo comando. Qual é o comando que você usa na sua casa? É xixi? É mijar? É como? Vamos fazer o xixi. Aí, nesse tempo que eu organizei, eu vou levá-lo. Aguardar pelo menos 5 minutos dessa criança ali no vaso. Eu não posso deixar tempo demais porque eu vou traumatizar. E eu também não posso deixar tempo de menos porque eu não estou dando tempo suficiente, né? Então, eu preciso pensar nesse tempo que eu vou dar para essa criança fazer esse xixi. Após o levantamento dos horários, você vai ter o tempo médio, né? Desculpa. Caso não ocorra a eliminação, repetir após 10 minutos. Olha, para você fazer xixi, faz xixi, pelo amor de Deus, não adianta. Tá certo? Eu preciso pensar nesse tempo. Não fez, retirou, tá tudo ok. Mas não vem aquele oba! Não, sai caladinha e retira a criança. Certo? Tá dando nosso tempo? Meninas, eu tô muito triste, mas tá dando o nosso tempo. Só tem mais um slide, é rapidinho. Eu vou me adiantar. Então, não falar durante a troca da roupa, caso ele venha fazer xixi e você não acerte. Não fale nada, não brigue, não comente e também não elogie. Evitar banhos longos, porque tem mãe que ele fez a roupa e leva pro banheiro, dá aquele banho maravilhoso. Isso vai fazer com que ele queira tomar mais banhos. E quando ele fizer acertar, faça uma festa, né? Quando tudo ocorrer dentro do previsto. Quando ele conseguir fazer o xixi no vaso, faça uma festa. E assim vai repetido. Vai ter momentos que vai ser difícil, que você vai sair de lá e ele vai fazer xixi na roupa. Você não pode reclamar com ele. O ideal é que você o compreenda, tá certo? Então, essa fala ficou para que vocês
consigam, né, nos dar um retorno também. Lourdes, vamos falar mais sobre isso? Vamos... E aí a gente vai dando continuidade. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar com você.